Boa noite, amados. Vocês podem se sentar. A Lu já orou, glória a Deus. Eu só quero deixar claro que eu repreendo a ação de Satanás no nosso meio. Toda sonolência, toda distração, toda agitação, toda preocupação que vem para roubar a palavra, eu cancelo e quebro e proíbo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos fazendo um estudo lá com as meninas, e nossa última aula foi sobre rejeição. Como que essa fortaleza atua, como que ela acaba realmente trazendo um nível de aprisionamento absurdo na vida das pessoas. E aí, como elas têm dado depoimento de que esse assunto realmente precisa ser ainda mais discutido, falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou trazer hoje aqui, no nosso tempo aqui de meditação, deixa eu ver que horas são, 8h30, porque o pastor me pega no meu pé. E aí, então, nós vamos trazer uma aplicação prática para esse assunto que nós abordamos no nosso último encontro. Então, o tema seria, os prejuízos da rejeição não tratada. O que acontece na vida de uma pessoa quando ela sofre um nível de rejeição e ela não trata essa rejeição nas dinâmicas de relacionamento, na sua vida? Quais são os prejuízos? E para a gente trazer essa aplicação prática, nós vamos mergulhar numa novelinha muito daquelas que ninguém perde, que fica mesmo assim, em frente à televisão lá no horário marcado, que gira em torno da vida da família de Davi. Nós vamos ver um pouquinho como é que a rejeição foi assim um instrumento devastador para abortar uma vida cheia de futuro, tão promissor. E por isso eu te convido para abrir lá comigo em 2 Samuel, no capítulo 13 de 2 Samuel. Nós vamos começar aqui já com um relato dramático que se passou dentro da família de Davi, do rei Davi. A partir do versículo 1 diz assim: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amnon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois ela era virgem e parecia impossível a Amnon fazer coisa alguma a ela. Mas Amnon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, ou seja, seu primo, que era muito sagaz. Este lhe perguntou: por que emagreces dia após dia, ó filho do rei? Não me contarás? Então Amnon lhe respondeu: estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge estar doente. Quando teu pai vier te visitar, diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha servir comida, preparando a comida na minha presença, para que eu veja e coma do que ela servir. Vou ler só até aqui, porque o relato é grande e a gente vai conversando. Então, vocês viram que Amnon se apaixonou pela sua própria irmã, só que por parte de pai. Para a gente situar exatamente como é que esses filhos todos a ordem, né, de nascimento desses filhos todos de Davi, Amnon foi o primogênito, ele foi o primeiro filho que Davi teve. E a Bíblia diz lá em 2 Samuel, no capítulo 3, inclusive de quem ele era mãe, de quem ele era filho, né? A mãe dele era Ainoã, jezreelita. Aí o segundo filho de Davi foi Quileabe. A mãe dele era Abigail, a carmelita, aquela casada com Nabal, o insensato, o louco, que foi no encontro de Davi e falou: não mate a gente porque meu marido não quis te dar suprimento. Olha, ele é um louco, ele é um insensato, não leve em consideração. E Davi, ela falou para Davi: não se esqueça de mim, tá? Numa ocasião oportuna, por favor, venha me buscar. E Davi cumpriu com a sua promessa e foi lá e acabou se casando com Abigail quando ela ficou viúva de Nabal. O terceiro filho, quem foi? Absalão. Absalão era filha de uma mulher chamada Maaca. E vocês sabem quem era essa mulher? Ela era filha de um rei. Na verdade, ela era uma princesa. O pai dela se chamava Talmai e ele era rei de Gesur. Então,
Absalão, que é o personagem principal dessa conversa que nós teremos hoje, ele era o terceiro filho de Davi. Ele era a terceira geração de uma linhagem real por parte de mãe e a segunda geração de uma linhagem real por parte de pai. E Amnon era seu irmão primogênito. Então, vocês imaginam que devia existir um grande respeito em torno de Amnon. O cara foi o primeiro filho de Davi, deve ter sido mimadinho, paparicado, havia uma promessa de que ele herdaria o trono. Então, existia todo um respeito em torno de Amnon, né? E Amnon tinha lá seus primos convivendo com ele, Jonadab era um deles, e quando ele ficou apaixonado por Tamar, que por acaso era irmã de Absalão, vocês têm que entender que eram muitas mães, eram muitos núcleos com o mesmo pai. Cada um morava na sua casa, cada um tinha sua família materna diferente, né? O vínculo, o que ligava eles era realmente a parte paterna. Então, Absalão tinha uma irmã chamada Tamar. E Amnon, seu irmão primogênito, se apaixonou por ela. E ele queria ter um encontro ali com ela, e o seu primo sagaz falou, finge que está doente. E foi exatamente o que ele fez, fingiu que estava doente. O rei Davi logo foi ver o que o seu primogênito estava passando, e ele, ai paizinho, é que eu queria tanto comer a comida da Tamar. E aí Davi já deu ordem, Tamar, vai lá, cozinha para o teu irmão, ele não está bem. E Tamar, boazinha, foi com a sua túnica de virgem filha do rei, fazer a comidinha para o seu irmão mais velho, Amnon. Chegando lá, ela passa o dia cozinhando, e quando a comida está pronta, ela vai falar para ele, está tudo pronto. Aí ele manda todo mundo sair da sala, sai todo mundo, chama Tamar para servi-lo no quarto, e quando ela vai servir, ele faz algo terrivelmente brutal. Ele avança para cima da sua irmã, e ela grita, né? Amnon, meu irmão, não se faz essa coisa em Israel, isso é uma loucura. E ele ignora a advertência da sua irmã e acaba praticando um abuso sexual. Ele estupra a sua própria irmã por parte de pai. Quando ele termina esse ato terrível e violento, ele fica com uma repulsa absurda dela e manda ela embora. E ela, não faz isso comigo. Você já acabou com a minha vida, agora pelo menos me aceita como tua esposa. E ele foi lá e chamou os guardas. E os guardas, na verdade, arrastaram essa pobre menina para fora. E ela, no meio do caminho, chorando, rasga a sua túnica de virgem, filha do rei, coloca cinza sobre a cabeça e vai direto para a casa do seu irmão Absalão, que era irmão dela por parte de mãe e de pai. Quando Absalão bate o olho em Tamar, ele fala, você esteve na casa de Amnon, né? E ela fala, estive. Então, isso é terrível. Vocês imaginam que isso aconteceu dentro da casa de Davi. A gente pensa assim, em todos os aspectos gloriosos que Davi manifestou, um poderoso guerreiro, alguém que ficava sensível à voz de Deus nos comandos para a batalha, alguém que era apaixonado pela presença do Senhor, um compositor nato, que fez a maioria dos salmos que a gente acessa hoje, que deixam um legado, são canções que gerações, milênios, cantam essas canções que Davi compôs, mas ele tinha um problema, ele tinha uma fraqueza, que era realmente a sua paternidade. Porque o que a Bíblia diz é que quando Davi soube do que o seu filho primogênito tinha feito, sabe qual que é a reação dele? A Bíblia diz que ele ficou furioso. Ponto final. O que Davi fez depois disso? Que providência ele tomou? Como é que ele justificou a sua filha? Como é que ele providenciou justiça como rei? Ele não fez absolutamente nada, ele só ficou furioso. Depois desse episódio horrível, a Bíblia diz que se passaram 2 anos em que Absalão guardou um profundo silêncio. A Bíblia não diz que Absalão foi lá bater na porta de Amnon com uma faca, falando, eu vou vingar você. O que você fez com a minha irmã? Não diz que ele teve uma discussão terrível com seu pai. Não diz que ele reuniu os outros irmãos e tentou alguma revanche, alguma revolta. Nada. Qual que foi a reação de Absalão? Silêncio. Depois de 2 anos em silêncio, Absalão tem a sua primeira atitude registrada na Bíblia.
que era o tempo de tosquear suas ovelhas. Então ele chega para o seu pai e fala: pai, quero convidar você e os meus irmãos para um banquete. E aí Davi fala: não, meu filho, que loucura, vai te dar muito prejuízo, é muita gente, nós somos em muitos. Faz o seguinte, não faça isso, convide poucas pessoas. Ele: então o senhor libera pelo menos os meus irmãos? Ele: não, pode chamar, mas eu não vou, porque a minha comitiva, o meu exército, as pessoas que andam comigo vão te dar muito prejuízo. E aí Absalão prepara aquele banquete, era tempo de festa, era comum isso, tosquear as ovelhas, envolvia um banquete, uma festa para celebrar. E a Bíblia diz que Absalão tinha planejado algo com seus empregados. Eles serviram muito vinho, deixaram todo mundo muito feliz, muito alegre. E quando ele percebeu que Amnon, aquele que tinha abusado da sua irmã, estava para lá de alegre por causa da bebida, então Absalão pediu para o seu empregado matar o seu próprio irmão. E aí naquele dia, depois de 2 anos, ele conseguiu vingar a sua irmã. E aqui, gente, dentro desse contexto histórico, uma mulher como Tamar, que foi abusada sexualmente, ela não tem só a dor, o trauma de ter sido abusada. Ela não vai poder se casar, porque agora ela não é mais virgem. Depois de ter sido vítima dessa violência, ela não vai nunca ter um parceiro, um marido que vai constituir família com ela. Ela não vai ter uma descendência, ela não vai se realizar como mulher, ser alegre mãe de muitos filhos. Ou seja, todo o futuro de Tamar foi roubado. Não foi só o trauma, a dor que ela sentiu por ter sofrido uma violência tão brutal do seu próprio irmão. Mas a questão aqui é que dentro dessa cultura, a vida dela acaba ali. Ela morreria solitária, sem descendência, sem um marido que a representasse na sociedade, que defendesse seus direitos, sem filhos, sem netos. Então Absalão guardou esse rancor, essa mágoa, porque ele pensava com ele: meu pai, que deveria ter feito justiça, não fez. Não fez absolutamente nada para defender Tamar, só ficou furioso. Isso para mim não basta. E aí, a Bíblia diz que depois de 2 anos, Absalão fala: então eu vou resolver do meu jeito. Foi isso que ele fez. Quando ele mata o seu irmão, a Bíblia diz que ele foge. Foge para onde? Foge para a casa do seu avô materno, aquele rei de Gesur, o rei Talmai. Ele foge para lá. E Absalão era um cara muito interessante. A Bíblia diz que ele era alguém que a gente batia o olho e falava: meu Deus, pense em alguém perfeito. A Bíblia diz exatamente assim, que a beleza de Absalão era tão admirável, que ele não tinha defeito algum da planta do pé até o alto da cabeça. Vocês imaginam o checklist: nariz, perfeito. Dente, perfeito. Os olhos, perfeito. Tudo. Absalão era lindo demais. Isso chamava a atenção de todo mundo. E ele tinha um cabelo, gente, que é para dar inveja para todo mundo. Para mulher, para homem que é careca, o que não é careca. Porque você tem uma ideia, pesava tanto o cabelo dele, que no final do ano ele tinha que cortar o cabelo. E eles pesavam. Sabe quanto que pesava? 200 ciclos. Aí eu pesquisei, um ciclo é 11 gramas, 200 significa que eram 2,5 kg quase de cabelo. Vocês sabem, vocês podem cortar bastante cabelo, pesa para vocês verem, não vale nada. Para a gente ter um cabelo que depois de 1 ano você corta ele e pesa 2,5 kg, olha, e make-up hair, nem overdose consegue provocar isso, né? Então Salomão era um homem muito bonito, além de ter toda essa linhagem real, ele era um homem lindo. E eu queria destacar isso porque, com certeza, ele teria muitas chances de ser um futuro rei, né? Já tinha toda uma linhagem, seu avô era rei, sua mãe era uma princesa, e agora seu pai paterno, não existe isso, né? Mas tudo bem, é para reforçar, era um rei. Então, quer dizer, olha o futuro dele, que ele tinha pela frente. Mas esse episódio realmente mexeu tanto com Absalão, que ele teve que fugir. A Bíblia diz que ele ficou na casa do seu avô, lá em Gesur, por 3 anos, até que seu primo Joabe, que era comandante do exército de Davi, insistiu tanto com Davi, e aí até que Davi falou: tá bom, vai buscar Absalão, mas ele não vai se apresentar diante de mim.
E Joabe foi lá e trouxe Absalão de volta, e Absalão ficou na casa dele. Passou um mês e nada do rei chamado. Passaram 6 meses e nada. 1 ano e nada. E Absalão com aquela angústia. Meu pai não vai me chamar. Fiquei 3 anos fora. Já fazem 5 anos que eu não vejo, porque já se passaram 2 anos que ele voltou para Jerusalém. E o pai não permitia que ele entrava em sua presença. Somando 2 anos que ele aguardou para se vingar de Aminon, mais 3 anos que ele passou lá em Jesur, refugiado, mais 2 anos que ele voltou para Jerusalém, e que ele não estava mais vendo seu pai, já tinham se passado 7 anos, desde que sua irmã tinha sido estuprada. Aí ele ficou muito furioso, chamou seu primo Joabe, e Joabe não vinha, mandava alguém, vai chamar Joabe, eu quero conversar com ele. E Joabe não vinha. Aí ele falou, mandou os empregados dele queimar a plantação de cevada de Joabe. Joabe olhou aquilo, quem fez isso? Foi Absalão. Ele foi lá tomar satisfação com Absalão, e Absalão falou, agora você vai me ouvir. Fala para o meu pai, para que você foi me buscar em Jesur? Por que não me deixou lá? Eu não fiz nada de errado. Se eu fiz alguma coisa errada, se eu sou culpado de alguma coisa, então que ele me mate. Porque aqui Absalão tinha certeza que o ato dele de matar Aminon foi justiça, não foi algo errado. Ele está falando o quê? Meu pai está achando que eu fiz errado? Então ele me mate, né? Até que diante de toda essa revolta, depois de ter queimado a plantação de Joabe, o pai, Davi, o rei Davi, recebeu Absalão na sua presença. 5 anos sem ver o seu rosto. 5 anos de rejeição. 5 anos. Mais os 2 anos em que Absalão tramava contra seu irmão, 7 anos alimentando uma revolta profunda. Por que eu trouxe essa história? Porque quando a gente trata de rejeição, ela se manifesta em 2 extremos. Geralmente, quando uma figura de autoridade promove rejeição na sua vida, você vai reagir ou na autorrejeição, ou na rebelião. As meninas que assistiram aí a última aula, né, gravaram bem isso. Você vai se auto-rejeitar ou você vai se rebelar. Eu me auto-rejeito, então eu vou desenvolver depressão, eu vou ter uma autocomiseração, uma baixa estima, eu vou ser aquela pessoa melindrosa, eu vou ser aquela pessoa manipuladora passiva. Então eu vou começar a me destruir, porque eu me rejeito, eu me odeio, por causa da rejeição que eu sofri. Ou eu vou para o outro extremo, que eu me rebelo, eu me revolto, e eu tento atacar alguém. E Absalão reagiu à rejeição do pai, como? Nesse extremo da rebelião, da revolta. Então vocês viram, tudo o que aconteceu na casa dele, o que aconteceu com a sua irmã, foi promovendo no coração dele esse senso de rejeição. Por que meu pai favoreceu Amnon e não a nós? Por que ele não defendeu a causa de Tamar? Por que ele se silenciou diante de uma injustiça tão brutal? Por que ele demorou 3 anos para me buscar de volta em Jesur? Por que agora eu estou 2 anos em Jerusalém e ele não me aceita diante da sua presença? Essa rejeição começou a virar aquela ferida purulenta, sabe, Tati? Cheia de pus, que cheira mal. Absalão estava do alto da cabeça à planta dos pés, uma ferida aberta. Ele realmente não conseguiu, de forma alguma, tratar a rejeição que ele sofria. Muito pelo contrário, parece que ele ia cavando um buraco cada vez mais fundo. E aí a Bíblia diz que depois desse encontro com o pai dele, sabe, parece que Absalão, sabe assim, kamikaze, aqueles suicidas, ele falou, agora eu vou com tudo. Eu vou para a minha vingança mais perversa. Lembre-se, a rejeição promovida por uma figura de autoridade na sua vida, ela vai te levar para 2 extremos, ou para a autorrejeição, ou para a rebelião. E Absalão está afundado até o alto da sua cabeça na rebelião. Então o que ele faz? Depois que ele está com seu pai, e ele deve sair de lá transtornado, eu precisei chegar a esse nível de humilhação, de pedir para ele me atender. Esse homem que não faz justiça no seu próprio país. Então o que ele faz? Ele
simplesmente compra um carro com cavalos, o capítulo 15 de 2 Samuel diz isso, e ele ainda arruma uma escolta de 50 homens. Adivinha o que ele fez? Ficava na porta da cidade. Vinha gente de todas as tribos, imagina, lá de Rúben, de Simeão, né, de Judá, vinha todo mundo lá para trazer todas as suas demandas para o rei. Então, o rei tratava de várias questões. Ai, meu rei, é que eu tenho uma herança de um terreno, e não sei o quê, e Davi ia dando as sentenças, né, ia deliberando sobre aquelas questões. Só que Absalão pegou, e ele ficava interceptando essas pessoas. Ele ficava na porta da cidade, qual que é a sua demanda? De que tribo você é? Ai, que pena que não tem ninguém da parte do rei que vai poder te atender. Ah, quem dera eu fosse constituído rei nessa terra. Quem dera. Quando a pessoa sofre rejeição, uma das coisas que ela faz, né, é realmente se tornar extremamente crítico. Ainda mais quando ela está do lado da reação com rebelião. Então ela vai criticar todo mundo, ela vai criticar as lideranças, ela vai dizer, quem dera eu é que fosse líder, seria muito melhor. Quem dera eu tivesse condições de tomar decisões no lugar dessa pessoa, eu faria muito melhor. E Absalão começou a mergulhar nesse mundo de revolta, né? Só que a Bíblia diz que Absalão começou a conquistar o coração do povo. As pessoas falavam, puxa, mas Absalão, filho do rei, é tão atencioso. Olha como ele nos escuta, como ele nos acolhe, como ele nos abraça, como ele nota as nossas necessidades. Sabe quanto tempo Absalão ficou fazendo isso? 4 anos. E a Bíblia diz que isso foi uma conspiração. Ele estava construindo um grupo de pessoas que iriam estar do seu lado, quando ele desse um golpe de estado contra o seu próprio pai. E chegou o tempo, chegou o dia. Ele fala, pai, eu preciso ir lá. Se eu não me engano, ele falou que ia para... Agora eu não lembro aqui, não está nas minhas anotações. Mas ele falou para o pai que, não sei se ele ia fazer sacrifício, alguma coisa assim. O pai autorizou e, na verdade, ele foi lá, junto com seus apoiadores, e ele se autoproclamou rei. Então, foi dado o golpe de estado. E aí, quem se une a ele? Quem se une aos revoltados, aos rebeldes? Aqueles que também estão feridos, que estão revoltados, que estão rebeldes. O primeiro que se uniu a Absalão foi Aitofel. Sabe quem é Aitofel? O avô de Betseba. Aquela que teve o marido assassinado por Davi. Esse homem tinha ódio de Davi. Tinha ódio. Estava aguardando a oportunidade de se vingar. Detalhe, ele estava sempre como um braço direito no governo de Davi. A Bíblia diz que os conselhos dele eram tão valiosos e tão apreciados por Davi que pareciam conselhos vindos do próprio Deus. Então, mesmo estando do lado de Davi, trabalhando com Davi, o coração dele odiava Davi. Ele aguardava por uma vingança. Ele não perdoava aquilo que Davi tinha feito com o marido da sua neta, né? E ele, quando Absalão toma o poder, ele é o primeiro a se unir a Absalão, Aitofel. Gente, isso é muito sério. Tudo isso que vocês estão vendo, essa novelinha, começa com a rejeição. Começa com um problema dentro de casa, onde Absalão não se sentiu protegido, onde ele se sentiu injustiçado, desonrado, desrespeitado pelo seu pai. E aí aquilo vai desencadeando uma ferida tão profunda, que ele começa um processo terrível de vingança. Quantas vezes a gente sofre coisas terríveis na infância? Eu já vi tantas histórias, né? Tem uma amiga mesmo que ela fala, me chamavam de burra. Minhas tias, minhas primas me zombavam de mim, e eu fiz questão de me formar, de fazer mestrado, doutorado, para provar que eu não sou burra. Aí a pessoa começa a desenhar sua vida numa linha de vingança. Tudo que norteia ela é a necessidade profunda de se vingar, de realmente fazer justiça com suas próprias mãos. E com isso, quantas mulheres comprometem o casamento, a família, os filhos? Por quê? Porque ela é norteada por uma ferida que cheira mal,
Essa era a história de Absalão. Absalão queria vingar a todo custo a falta de atitude do seu pai. E aí a Bíblia continua, né, falando sobre esse golpe que Absalão dá. Davi e toda a sua família tem que fugir de Jerusalém. Davi passa por um processo de profunda humilhação e Absalão com seu exército planeja-se perseguir Davi e matar o seu próprio pai. A rebelião, ela chega num nível mais baixo, quando é o fundo do poço, a pessoa é capaz até de matar, porque o ódio que ela alimenta é capaz de produzir até morte. E aí vocês sabem que não foi bem sucedido Absalão nessa sua carreira militar. O bendito cabelo dele, que pesava 2 quilos e tanto no final do ano, quando era cortado, ficou preso num carvalho. E aí depois Joabe, seu primo, aquele que tinha ido buscar em Gesur, aquele que ele queimou o campo de cevada, foi lá e matou ele. E a Bíblia diz que Davi tinha pedido: não mate Absalão, não mate Absalão. E quando Davi sabe que Absalão morreu, ele põe a mão na cabeça, chora, andando de um lado para o outro, gritando: Absalão, meu filho Absalão. Então, não significa porque Davi não agiu em algumas situações que ele precisava agir dentro de sua casa, que ele não amava os seus filhos. Mas a falta de comunicação, de atitude, de cuidado, dentro da sua casa, fez com que ele imprimisse no coração dos seus filhos esse senso terrível de rejeição. Então, vamos pensar em alguns aspectos de quem está atingido por essa rebelião promovida pela rejeição. Essa pessoa, ela é hostil. O que é alguém hostil? É alguém que é ferido e já reage ferindo, ou seja, se ela ouvir uma coisa que ela não gosta, meu Deus do céu, se prepara que ela vai com 2 pés no peito e te devolve assim, ó, com violência, na mesma lata. É uma pessoa hostil, está armada, não sabe apaziguar, não sabe encerrar uma briga, uma discussão, é aquela que vai sempre ter essa hostilidade. A Absalão era pura hostilidade. Presunçoso. O que é? Aquele que insiste em se autoafirmar, insiste em dizer que está certo, insiste em dizer que precisa ser justiçado, seus direitos, né, preservados. Também ela desenvolve muitos esquemas de sofisma, que é essa argumentação orgulhosa. Então, se você sentasse com Absalão, você ia falar com ele, ele ia falar: você acha que meu pai, esse homem injusto, que ele tem condições de governar essa nação? Claro que não. Se ele não deu conta de fazer justiça dentro da sua própria casa, quando a sua filha é estuprada, ele vai fazer alguma coisa pelo povo? Gente, ele era um político daqueles. E ele tinha toda uma argumentação. Esse sofisma são os argumentos, né, para fundamentar a sua revolta. Então, quando você vê alguém revoltado, ele vai saber fundamentar. Pastor Márcio, você acha que ele tem condições de governar, de liderar essa igreja? Ele ouve essas coisas, gente, tá? Porque não é só Absalão que é pego pela rejeição, não, e desencadeia em revolta. Não é, infelizmente não. Superioridade é aquele que, meu Deus do céu, né? Olha, gente, a superioridade, ela é um extremo de uma vara de duas pontas. Uma inferioridade e superioridade. Quando você vê alguém muito arrogante, querendo dizer que está acima de todo mundo, ele tem um complexo de inferioridade devastador. Ele está fazendo isso só para se afirmar, mas no fim, ele se acha um nada. Só que ele precisa dizer para todo mundo que ele é alguém, né? Competição. A competição é a marca de quem tem rejeição. Alguém que está ainda com a ferida da rejeição aberta é alguém que vive competindo. Precisa provar pela performance que ele é alguém. Não acessou o coração do Pai ainda. Não sabe que no reino não é performance. É direito de filho, é diferente, né? Rígido, é aquela teimosia. É alguém que é inflexível, é duro, sabe? Você não consegue contornar essa pessoa. É o que ela falou e ponto final. Obstinado. Obstinação é cegueira. Alguém que é obstinado, ela está cego. É aquele que está caminhando para um precipício e você fala: não vai por aí, é um precipício ali. Mas a obstinação cega de tal maneira que ela vai e se arrebenta, cai pelo precipício.
não ensinável, não aceita correção, não adianta. Você acha que Absalão não teve pessoas ali falando, cara, para com isso, olha o que você está fazendo com a sua vida. Já se foram, vamos fazer as contas, 7 anos até o dia que ele chegou lá na... vamos fazer direitinho, né, que eu sou muito prática e às vezes eu pulo, né. A irmã sofre aquela situação terrível, 2 anos até que ele se vingue e mata Amnon. Aí ele foge e fica 3 anos em Gesur, na casa do seu avô lá materno, o rei. Ele volta e fica 2 anos aguardando entrar na presença do rei. Se a gente somar, são 7 anos. Aí ele passa 4 anos na porta da cidade, fazendo amizade com o povo, ganhando, né, todo o respeito. Já são 11 anos. 11 anos. Então, vocês imaginam, Absalão está há 11 anos debaixo dessa ferida terrível. Quantas pessoas chegaram para ele e falaram, para com isso, toca a sua vida, vai cuidar da sua família, pelo amor de Deus, vive. E a vida dele era dia e noite, vingança, 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 alimentando cada vez mais ódio do pai dele. Já tinha matado Amnon, mas não bastava. Então, ele não era ensinável. Desilusão é um nível tão crônico, tão profundo de frustração, de decepção, que é isso, a pessoa não quer mais pensar em nada, eu não quero mais construir minha vida, eu não quero mais fazer nada, eu não tenho mais projeto para o futuro, a única coisa que eu quero agora é acabar com a vida de Davi. Ressentimento e amargura, é essa incapacidade mesmo de perdoar, essa incapacidade de fazer aquilo que é básico para a gente sobreviver. Se a gente não sabe perdoar, nós não vamos sobreviver. Crítico, né? Ficava o tempo todo criticando ali. Olha aqui, meu pai é um incapaz, um incompetente. E era um controlador possessivo, que é aquele que impõe a sua vontade, viola o direito do outro, asfixia todo o direito de justiça, porque ele quer que a sua vontade seja feita. Esse era Amnon. Então, alguém que está nessa fortaleza terrível da rejeição, quando ela vai para esse lado da rebelião, ela entra numa situação espiritual terrível, de degradação. Ela vai morrendo aos poucos, é como um câncer, que vai tomando todos os órgãos do seu corpo, não sobra nada. Amnon estava assim, num estado já final, no estágio de morte. Absalão, eu estou já misturando tudo, ainda bem que a Lúcia me ajuda. Então, a gente precisa tomar cuidado. Como isso começa? Todos nós vamos passar por rejeição em algum momento da nossa vida. E olha, são as pessoas que a gente mais admira, são os nossos pais, é um professor, é um líder da igreja. Mas a gente não pode deixar com que essa estrutura de rejeição comece a semear tal nível de destruição no nosso coração. Por que isso acontece? Porque nós não fazemos o que a Bíblia ensina. Primeiro, que é perdoar. Nós precisamos perdoar, isso é uma questão de sobrevivência, é o ar que a gente respira. Não perdoar é deixar de comer, uma hora você vai morrer. Não tem como a gente se relacionar com as pessoas e achar que a gente vai ter o direito de não perdoar, gente. E Paulo deixa alguns conselhos muito práticos. Quando a gente vive em comunidade e nas relações a gente tem problema, então se alguém nos ofender, Jesus diz lá em Mateus 18 que você vai até essa pessoa sozinho. E você conversa com essa pessoa e você fala para ela, olha, você fez um negócio que eu não gostei, me ofendeu profundamente. Se essa pessoa falar assim, eu não fiz nada contra você, eu estou nem aí para você, bibi, bababá, a Bíblia diz que você volta, mas com testemunhos. Então, você pega lá 2 amigos seus e fala, então, é que eu vim aqui, falei com fulano, que ela fez isso, eu não gostei, e ela foi indiferente, então, estou trazendo vocês aqui como testemunhas. As testemunhas, poxa vida, ela está ofendida, você foi injusto, né, não sei o quê, não quero saber. A terceira vez, sabe o que você faz? Você fala diante de toda a igreja. De toda a igreja. Por exemplo, o fulano de tal, ele me caluniou, me difamou, falou coisas terríveis a meu respeito, eu fui até ele uma vez sozinho, não me ouviu, fui com meus irmãos de testemunha, ele não me ouviu, então eu estou falando publicamente para a igreja, que essa pessoa fez isso contra mim. Aí a Bíblia, Jesus fala, considere o gentil. Você já fez o que tinha que fazer, a pessoa não se retratou, não se arrependeu, então você
Deixa essa pessoa de lado. E uma outra maneira também, Paulo fala lá em Colossenses 4, poxa vida, nós temos que perdoar. Então, como santos e amados, eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoe. Se a gente não abraçar esses princípios básicos do reino, nós podemos chegar nesse nível de destruição aqui que Absalão chegou. Isso é o básico. A coisa não começa assim, feia, já no começo. Ela começa quando você desonra esses princípios básicos. Então eu queria muito, nessa noite, deixar no coração de cada um alerta sobre o perigo de nós alimentarmos feridas que não foram tratadas, em particular a rejeição. O único lugar que a gente vai encontrar satisfação, o único lugar em que a gente vai se sentir profundamente acolhido, amado, respeitado, é nos braços do nosso Deus. Você não vai conseguir isso com seu marido, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu patrão, com o seu pastor. O único que pode realmente dar um senso de valor, de cuidado, de proteção, é o próprio Deus. Por isso, se abra. Nesses dias nós temos falado tanto para essa igreja, se abra para o amor e a revelação da paternidade divina. Guerreie contra essa estrutura de orfandade que assola os corações, que nos faz ficar nesse lugar de autocomiseração, de revolta, de rebelião, como Absalão. Cuidado com os frutos da rejeição não tratada. Isso não é brincadeira. Você pode ficar sentado como você está mesmo. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelos teus alertas, porque os planos do inferno são frustrados a nosso respeito, porque nenhum destino aqui vai ser roubado por causa dessa ferida mortal da rejeição, mas a sua paternidade, o seu amor nos cura. Eu declaro em nome de Jesus que as famílias dessa igreja, que os jovens dessa igreja, que os casais dessa igreja são curados em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que todas as armadilhas de Satanás, de causar feridas mortais, elas são em nome de Jesus agora canceladas, as armadilhas são desfeitas. Senhor, o laço quebra e nós escapamos em nome de Jesus. Nós também denunciamos e já declaramos em nome de Jesus neutralizados todas as investidas do inimigo contra essa casa, todas as suas artimanhas, os seus projetos de ataque nas emoções, de alimentar frustração, decepção, crítica, rebelião, revolta, autocomiseração, pena de si mesmo. Senhor, nós denunciamos e declaramos que o Senhor nos leva por um caminho de maturidade e sabedoria, que o Senhor nos toma pela mão e nos ensina a ser filhos maduros que podem acessar a herança em nome de Jesus. Nós pedimos, Pai, que a revelação, Pai, dessa armadilha chamada rejeição possa ficar clara no nosso coração para sempre, e que nós possamos ter coragem de dizer: na minha vida a rejeição não tem lugar, ela não me comanda, ela não exerce poder sobre mim, ela não rouba a minha herança, o meu destino, o meu legado. Absalão foi roubado, Senhor. Ele poderia ter sido o rei sobre todo Israel depois de Davi. Ele poderia ter construído algo tão glorioso se ele tivesse semeado perdão e misericórdia. Mas quando ele resolveu a história com sua própria força, na força do seu braço, ele pôs tudo a perder, Senhor. Ele morreu jovem. Então nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor livre essa igreja, que uma onda poderosa de humildade venha sobre nós, um manto poderoso, Senhor Deus, de sabedoria venha sobre nós, que a gente tenha coragem nas decisões do dia a dia, de não permitir que a rejeição tenha fruto na nossa vida. É isso que nós pedimos, gratos, porque sabemos que o Senhor já nos ouviu, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Vamos colocar de pé, vamos louvar ao Senhor. Que Ele retire de nós tudo aquilo que não vem dEle, em nome de Jesus.
Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti.